Natal. Mais uma vez, chega essa época, esse mês de dezembro, e você nota um ar diferente, assim, algo diferente no ar. Desde criança que eu noto isso, né? O clima fica mais festivo e algumas pessoas, mesmo aquelas que você nem imaginava que poderiam parecer doces, elas começam a parecer mais doces. Vários de vocês têm escrito para mim o ano todo, mas principalmente em dezembro, vários de vocês que me seguem têm pedido, faça um vídeo sobre Natal. Então aqui está. Fica comigo até o final desse vídeo. Talvez o seu conceito de Natal mude um pouquinho só. Solta a vinheta aí, João. Eu sou Ivan Maia e o nome desse vídeo é Natal, a época em que todo mundo é bom ou fica bom. Eu quero falar com você porque esse é um assunto bastante sério, já que vocês me pedem, então eu vou falar sobre isso. Então, por favor, ouça com o coração aberto, a mente aberta, sempre se lembrando que eu não faço vídeos buscando que você concorde comigo. Eu faço vídeos expressando a minha opinião, sem atacar a opinião de ninguém, certo? Sem falar mal desse ou daquele, eu vou falar a minha opinião. É um direito que Deus me deu, eu sou livre para ter a minha opinião, e você também. Então saiba, se algo que eu disser for diferente do que você pensa, você tem duas opções. Ou você ouve e reflete, ou você faz de conta que não ouviu e vamos em frente. De um jeito ou de outro, nada impede que nós possamos ser amigos, ok? Estou fazendo esse vídeo com todo o amor do mundo. Então vamos lá, o nome dele é Natal, a época em que todo mundo fica bom. Primeiro vamos entender o seguinte, ó. O que é o Natal? O Natal é o dia em que o mundo comemora o nascimento daquele homem que mudou toda a história da humanidade. 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois, as palavras dele são repetidas ainda e ele é conhecido em todos os cantos do mundo. Nenhum outro homem foi tão conhecido quanto ele. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. É o dia que se comemora o nascimento dele. Mas é o dia do nascimento dele? Não, esse é o segundo fato que eu quero dizer. Não é o dia do nascimento dele, porque ninguém sabe o dia que ele nasceu. Pelo calendário judaico, que é o que valia na época, então alguns estudiosos, profundos estudiosos, eles dizem que deve ter sido em meados de abril ou maio, ou de abril a junho. Tem várias opiniões nesse sentido. Ok, mas o fato é que a data não foi revelada. Então, para mim, sempre teve um significado. Por que não foi revelado? Que é para não dar mais importância à data do que à pessoa dele. É a minha forma de ver, né? Estou falando sobre o Natal. Natal, a época em que todo mundo fica bom. Você já vai entender já o que eu quero dizer com isso e por que o título foi esse que eu escolhi. Outra coisa que nós precisamos saber, mas então quem que nasceu dia 25 de dezembro, Ivan? Aí então você precisa estudar um pouco de história. Veja bem, lá se você ler a Bíblia, lá na época da Torre de Babel, quem que mandou construir a Torre de Babel? Veja bem, um homem chamado Nimrod. Então leia sobre Nimrod, você vai encontrar em vários livros quem foi Nimrod. Nimrod foi sem dúvida nenhuma o homem que mais fez coisas ao contrário do que Deus queria. Porque naquela época Deus falava com os homens. Então, por exemplo, a vontade de Deus era que as pessoas se espalhassem, certo? Que povoassem a terra. Ele não. A vontade de Nimrod é que eles ficassem sempre juntos. Então ele juntou o povo e a ideia de construir a Torre de Babel foi dele. Você pode ver lá na Bíblia qual que era a ideia de Babel. Era uma torre que chegasse até o céu. Ele queria se igualar a Deus, certo? Nimrod tinha uma mãe que era Semiramis. Ok? Estude sobre isso também. E aí a coisa era tão depravada que ele se casou com a própria mãe, ok? E ela dizia para todo mundo que tinha engravidado dele, mas a história registra que o filho não era dele, ou seja, ela o tinha traído. E ele se vestia, ele se posava como Deus, Nimrod, ok? Só que aí ele morreu. E aí como explicar para as pessoas que um Deus morreu? Então a mãe dele, que deveria ser uma pessoa fantástica, porque casou com o próprio filho, você imagina. Então Semiramis teve uma ideia, como ela estava grávida e ele morreu, então ela ia falar que ele ia reencarnar através do filho. E aí nasceu o filho, o nome do filho, Tammuz, com Z, você pode pesquisar sobre ele também. E quem que nasceu dia 25 de dezembro? Tammuz. Ok? Então, qual é o aniversário? E ela estava sempre com ele no colo, né? A mulher e ele no colo, o pequeno Tammuz. E ele fazia aniversário dia 25 de dezembro. Então ele era Deus, ele era um menino Deus. Tammuz, ele era Nimrod reencarnado. E o povo acreditou nisso. O povo sempre acreditou nessas coisas, entendeu? Toda vez que você junta política e religião, os dois poderes maiores do mundo, naquela época não tinha o remédio, né, que é o terceiro poder mundial, então o povo acreditava em tudo. O povo sempre acreditou em qualquer lenga-lenga que qualquer pessoa dissesse. Então, eles acreditaram que Nimrod reencarnou, ok? Em 25 de dezembro, então, o dia de Tammuz. E também, em alguns lugares, é considerado o dia do sol, dia 25 de dezembro.
Então aí ficou isso. Mas o que isso tem a ver com o Natal, Ivan? Calma, você vai ter que pesquisar um pouquinho mais. Eu nem vou entrar muito nesse mérito hoje para não desvirtuar o vídeo, ok? Para não sair do nosso foco. Só que esse menino, Tammuz, morreu também. E aí, como explicar, Semíramis, como explicar para Deus, para o povo que Deus morreu? Aí ela teve uma ideia. Ela pegou lá um certo pinheiro e falou que o espírito dele tinha passado para o pinheiro. E ela determinou que todas as mulheres, né, que choravam por Tammuz no dia 25 de dezembro, elas ficavam viradas para uma certa direção, né? Você sabe que tem 4 pontos cardeais, e elas traziam os presentes e colocavam todo ano debaixo do pinheiro. Ah, Ivan, era daí que veio o pinheiro? É daí também, tem outras coisas, você precisa pesquisar também na história a festa das cabeças, pesquise, aí você vai entender as bolas da árvore de Natal e tal, mas o pinheiro e os presentes é isso aí. Tanto que para os leitores da Bíblia, lá no livro de Ezequiel, Deus leva ele em visão e mostra que tinha mulheres chorando por Tammuz escondidas dentro do templo de Deus. Beleza, aí só para você entender um pouquinho aonde eu quero chegar e para te dar elementos para você mesmo estudar. Eu não estou aqui querendo impor verdades para ninguém. Eu estudei, diferente de muitas pessoas, eu estudo e oro. Não sou melhor do que ninguém por causa disso. Mas pelo menos eu sei do que eu estou te falando, porque eu estudei e sugiro que você estuda também se o assunto lhe interessa. Se o assunto não interessa, fique tranquilo. Põe tua árvore de Natal, comemora e vamos em frente. Ninguém está atacando nada, ok? Eu acho que Deus deu um cérebro para todo mundo que é para todo mundo usar. Então eu uso o meu, estudo, gosto desse assunto. Então já sabemos quem nasceu dia 25 de dezembro e quem não nasceu, ok? Você já sabe um pouco da história, o resto você pode ir atrás. Mas Ivan, e o Papai Noel? Bom, Papai Noel não existe, nunca existiu, e se você entender, se você estudar, você vai ficar aterrorizado em descobrir de onde veio a lenda do Papai Noel. Se você acredita ainda naquela lenga-lenga que talvez te falaram que Papai Noel tem a ver com São Nicolau, que era Papa, que o raio que o parta, esqueça isso daí, você pesquise você mesmo. Nas lendas nórdicas, dos países nórdicos, países pagãos, você vai descobrir de onde veio e quem era o Papai Noel. O verdadeiro desenho dele, você vai cair de costas, talvez você fique uns dias sem dormir. Mas vamos falar do Papai Noel, Ivan. O que Papai Noel tem a ver com o Natal? Ah, foi uma mistureba que o pessoal fez, entendeu? Mistura isso com aquilo, o povo não pensa mesmo. Os poderes, religião e política sempre pensaram assim, não, o povo não pensa, eles não estudam, então naquela época eles nem sabiam ler direito, né? A ignorância era tão grande quanto agora, e aí qualquer coisa que você fala o povo engole, a boiada sempre engole qualquer coisa, né? A boiada está sempre mugindo, sempre faz assim, então é normal, tá? Papai Noel, aqui em casa, deixa eu falar para você, minhas meninas sempre souberam que Papai Noel não existe, porque eu não minto para elas, e a mãe dela também não minta. Eu estou certo ou eu estou errado, não importa, é a minha casa, são minhas filhas, não estou falando o que você deve fazer. Estou compartilhando o que eu tenho que fazer aqui, o que eu faço aqui, e não devo satisfação para ninguém. Eu estou apenas compartilhando com você para que o vídeo fique mais completo e você entenda o que é o Natal para nós aqui. Então as meninas sabem que não é o Papai Noel que traz presente para elas. As meninas sabem que dezembro eu não tenho obrigação de dar presente, porque elas já ganham presente o ano inteiro, e elas sabem que dezembro a gente compra uma lembrancinha ou outra, alguma coisa assim, para que dezembro elas sabem que é uma data comercial. Porque o Natal hoje, caso você não saiba, para o mundo, ele é uma data de comércio, certo? Ele não é uma data festiva e espiritual como deveria ser. Você já tem certeza que você já percebeu isso daí. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Tenha um pouco de paciência. Então minhas meninas sabem que não existe Papai Noel. Isso é inegociável. Elas não tiram foto com o Papai Noel, não se vestem de Papai Noel, e aqui em casa essa palavra não existe. Quando vem alguém passar Natal aqui em casa, como é o caso desse ano, que tem um pessoal parente da minha esposa que vem, a gente já avisa, olha, se as suas crianças acreditam em Papai Noel, ótimo, a gente respeita, mas saiba que aqui as minhas meninas não acreditam e a gente não mente para elas, ok? Foi uma escolha que eu e a minha esposa fizemos e estou em paz com isso daí. Não vou mentir para elas. Mentira é mentira, verdade é verdade. Então isso aí, como pai e minha esposa como mãe, eu e Renata, nós concordamos nesse sentido, ok? Agora, se meus filhos acreditam ou não, o que eles falam para meus netos, bom, aí é um problema deles e dos meus netos, tá certo? Cada um tem sua casa e sabe de si. A gente não ataca ninguém. Agora é o seguinte, o que é o Natal para mim? Eu comemoro o Natal? Até alguns anos, pessoal, eu não comemorava, entendeu? Porque eu sei de tudo isso que eu te falei. Mas aí eu percebi que meus pais, eles dão valor para isso, eu percebi que eu abri mais a minha mente e percebi que a gente, mesmo sabendo que Cristo não nasceu nessa data, nada me impede de comemorar a vinda dele ao mundo e comemorar aquilo que eu tenho de mais sagrado, que é o meu Salvador pessoal, o homem que eu acredito que veio para uma missão especial. Se você não acredita, eu respeito também, não tem problema nenhum. O Filho do Deus vivo, eu acredito nisso, é meu direito. Então, minhas meninas também acreditam nisso, minha esposa acredita. Então, o que eu faço hoje em dia? Eu desejo, sim, Feliz Natal para as pessoas e tal, mesmo sabendo tudo isso. Por quê? Porque nada me impede de comemorar o fato dele ter vindo ao mundo, o maior homem de todos, o maior amor de todos, o autor da vida, segundo eu creio. Eu comemoro, sim. Eu estou certo ou eu estou errado? Não importa.
Eu tenho árvore de Natal na minha casa? Tenho. Até o ano passado eu não tinha. Até o ano retrasado. A partir do ano passado eu coloquei. Por quê? Por quê? Porque esses símbolos todos para mim não querem dizer nada, absolutamente nada. Porque quando ele morreu, segundo a minha crença, o sangue dele lavou, quebrou todas as maldições. Por isso que quando alguém fala para mim hoje de maldições, eu sei que a pessoa nem sabe do que ela está falando. Certo? Tem igreja aí que faz semana de quebra de maldição. A única maldição são eles mesmos, que não tem mais maldição. Isso foi muito bem escrito. Então, esses símbolos para mim não significam nada, entende? E se as crianças gostam, e se elas gostam de ter, porque tem a luzinha e tal, veja, o importante é o amor que eu tenho por ele e o que a gente ensina para elas. O importante é o que elas veem em mim e na minha esposa o ano inteiro. Perdão, amor, ternura, paz, alegria, bem-aventurança, entendeu? É isso, não tem ódio aqui dentro. Essa é a minha parte. Se você ficou escandalizado com isso, eu quero deixar bem claro, se você é crente e está escandalizado com isso, eu vou sair do seu canal, eu quero te dizer duas coisas. Fique à vontade, saia quando você quiser. Estou falando com todo o amor do mundo. É seu direito entrar ou sair e eu nunca vou tirar esse direito seu. E estou falando com todo o amor do mundo também o seguinte, a casa é minha, eu faço aqui dentro o que eu quiser. E se eu estiver errado, um dia Deus vai falar comigo, fique tranquilo, Ele não vai cobrar de você uma coisa que eu esteja fazendo. Fique tranquilo, eu estou em paz, você está em paz também? Que bom, então estamos tranquilos. Quando você não está em paz com alguma coisa, é que tem algo errado na sua vida. Eu estou em paz. Estou falando com você com todo o amor do mundo, sem nenhuma prepotência, ok? Agora, o que fazem com o comércio, né? É triste de ver, porque tem pais e mães que... Você sabia que essa época do ano aumenta o número de suicídios? Por quê? Porque ao invés de... Por que o nome do meu vídeo é A Época que Todo Mundo é Bom? Eu gostaria que isso fosse verdade, mas não é. Porque ser bom é estar com o coração cheio de amor, é perdoar, é amar, é ser grato. É isso que você vê por aí? Não, o que você vê é um monte de gente posando de bonzinho. É a velha hipocrisia do Natal, né? Eu aposto que você conhece gente assim. O ano inteiro ferrou todo mundo. O ano inteiro falou mal de todo mundo. Nas igrejas dá vontade, eu não sei se eu tenho vontade de vomitar ou de rir, porque na maioria das igrejas falou mal do outro, saiu com a mulher do outro, saiu com o marido do outro, roubou o ano inteiro, enganou, mentiu, trapaceou, arrancou dinheiro dos fiéis, depois no final do ano fica com o espírito natalino, que eu chamo de espírito fingidino. Tá? Quero deixar isso bem claro para você. A velha hipocrisia do Natal. Mas é todo mundo? Claro que não. Tem gente que, como eu, é sincera de coração. Eu sei disso. Em todo lugar tem gente sincera. Certo? No mundo, nas igrejas, nas empresas e tal. Agora, quer um conselho? Seja bom o ano inteiro. Faça Natal o ano inteiro, como eu faço. Comemore o nascimento dele, desse grande homem, que ao mundo ele veio como homem. E quem falar o contrário não sabe do que está falando, que é o que mais tem de gente por aí. Ele não veio ao mundo como filho de Deus. Ele veio como homem, sofrendo, sangrando, chorando e assim por diante. Era só assim que o papel dele, que a missão dele valeria a pena, senão não poderia consumar. Qualquer pessoa que falar o contrário para você, ouviu o galo cantar e não sabe onde. Ficou ouvindo lobo em pele de ovelha, ficou ouvindo ladrões de terno, até porque ladrões de terno você pensa que é só na política? Não, nas igrejas também tem. Não é em todas, mas olha, é raro você achar uma que você possa tirar do meio desse lodo, desse lodaçal, desse pantanal. Muito bem, meu conselho para você é: viva o Natal, comemore em dezembro, tire essas coisas da sua cabeça, pare de ficar falando que quem tem árvore de Natal é pagão. Às vezes você é mais pagão do que a pessoa, esse coração negro de ódio, inveja, rancor, maldade e tal, e às vezes a pessoa tem uma árvore na casa dela, como eu tenho aqui, e para mim não tem a menor importância, é uma árvore, não significa nada. Deus está no meu coração é um santuário a Ele, a minha vida é um depoimento, é um testemunho de amor a Ele, o altar dele está no meu coração, eu sou o templo dele na terra, entendeu? Se eu vou em templo ou não, não importa. Agora veja, você é livre para fazer o que você quiser. Eu acho que aqui eu respondi as perguntas que vocês sempre me fazem. Talvez vocês tenham gostado, talvez não, paciência, eu não posso fazer nada, né? Mas que eu fiz com todo o amor do mundo, eu fiz. Eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de dezembro de 2019. Agora você já sabe o que eu penso do Natal, sou contra esse consumismo todo, como eu estava dizendo, aumenta o número de suicídios e a principal razão, sabe o que é? A frieza de coração de alguns que desprezam os outros e também o fato de que muitos pais e mães não têm um tostão para comprar um presente para as crianças. E a mídia podre, a mídia maldita, ela trabalha a cabeça das crianças. E aí o pai não tem dinheiro para comprar e o pai enche a cara e se suicida e brigando e tal. Porque, veja, Natal, se você que está me assistindo não tem dinheiro para dar presentes para os seus filhos e para as pessoas que você ama, entenda, Natal não é época de presentes. Natal é época de estar presente, de ser presente, de ser um presente na vida das pessoas que você ama. Então eu desejo do fundo do meu coração que não apenas no Natal,
mas durante o ano todo você ame. Se você acredita em Deus e no Filho dele, que você comemore a vinda desse homem especial, desse amor maior do mundo que perdoa, que ama, que quer que todos se salvem e ninguém se perca, que você permita que esse verdadeiro espírito natalino, não o espírito fingidino, que ele invada o seu coração. Ame, perdoe, seja grato, fica bem com a sua família, não enche a cara, sabe? Fica na sua lucidez, na sua consciência. Peça perdão, perdoe, ame, beije, abrace e aproveite. Você nunca sabe quando é seu último dia sobre a Terra, tá bom? Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas. Eu espero ter respondido suas perguntas. Se ficou alguma coisa, você escreve para contato@ivanmaia.com.br ou põe nos comentários. Comente aqui abaixo. Você concorda? Você discorda? Não tem problema, você é livre. Desde que você não ponha xingamento e palavrão, seu comentário será lido e até mantido. Caso contrário, eu retiro, porque ninguém é obrigado a ficar lendo coisas idiotas de gente imbecil que não tem um pingo de respeito e educação, especialmente nessa época. Ok, esse vídeo não foi para agredir ninguém, não foi para falar mal de ninguém, foi apenas para manifestar a minha opinião e da minha família. Se você gostou do vídeo, deixa o teu gostei. Se você não gostou, deixa o teu não gostei. Ambas as coisas servem. Comente para mim, comente. Eu amo ler os comentários, certo? Alguns eu até consigo responder. Comente. Obrigado por ter assistido. Compartilhe também esse vídeo com todas as pessoas que você acha que possam se beneficiar dele. Eu fiz com todo amor do mundo, com esse meu jeitão aqui, que é o que me define, né? Eu sou assim. E isso não quer dizer que eu não ame. Eu oro por você, oro pela sua família, mesmo sem conhecer, porque eu não te conheço, mas Deus te conhece. Ele conhece sua família também. Eu desejo de coração que você tenha um excelente Natal. A gente ainda vai se ver por aqui. Esse ano tem vídeo todo dia, tá? Que você seja muito feliz ao lado das pessoas que te amam e que são amadas por você. Que você tenha longos dias, belas noites e que você e todos eles sejam muito felizes. Gratidão imensa. Feliz Natal, que Deus cubra a sua casa, que os anjos celestiais acampem ao redor da sua casa e façam desse Natal o melhor da sua vida. Um grande beijo para vocês, com todo o meu amor e carinho.